Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Way Carbon Talks, videocast, podcast produzido pela Way Carbon. Esse ano muito especial, 2026 é um ano muito importante para a Way Carbon. Estamos completando 20 anos, então é um grandíssimo prazer, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar nessa empresa, com grandes amigos, com um grande desafio que a gente tem, com a grande missão que a Way Carbon tem. Então, nesse episódio de hoje, eu estou com o Felipe, um dos fundadores da Way, nosso CEO. Olá, Felipe. Tudo bem, Lauro? Prazer estar aqui, começando esse ano histórico, 20 anos de Way Carbon, e poder conversar com vocês e trocar ideias sobre o impacto da COP para 2026, para as nossas indústrias. Muito bom. E com o Keivan, nosso Head de Desenvolvimento de Negócios. Muito feliz de estar aqui na presença de dois amigos, né? Felipe e Lauro. E a gente está falando um pouco, né? O que as empresas têm que prestar atenção nesse ano que está começando, dos desdobramentos do que a gente viu na COP passada. Bom, vamos lá. Hoje o papo é bom, hoje o papo é longo, provavelmente. Nós vamos falar sobre COP no Brasil, nós vamos falar sobre como é que as decisões da COP vão se desdobrar para as empresas nesse ano de 2026. E é isso, né? Tivemos finalmente uma COP no Brasil, 2 anos de muito planejamento por várias entidades e várias partes do governo. Começou com um problema de hospedagem, passou por chuva cronometrada, todo dia às 3 da tarde um pé d'água, teve calor lá dentro, então os países começaram a entender o que é adaptação, talvez foi uma medida que o próprio governo tenha colocado para o pessoal começar a entender isso. Teve fogo dentro da Blue Zone, super controlado, texto do mutirão, movimentos indígenas, teve muita coisa. Aí, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje é o que fica. Assim, COP é um movimento diplomático, político, democrático, onde todos os países têm que concordar com os textos. A gente que já participou de não sei quantas sabe que não é um processo simples de acontecer. Mas aí é a pergunta que a gente fica aqui para 2026, né? O que ficou da COP? E o que isso vai afetar as empresas com que a gente trabalha ou as empresas que têm aí seus desafios por esse ano? Então, vamos começar falando de adaptação, que foi uma pauta muito discutida. Finalmente saiu alguma parte, grandes e importantes avanços de texto de adaptação, mas o que fica dessa pauta para o setor corporativo? Muito bom, Lauro. Primeiro, finalmente uma COP no Brasil, mas não é a primeira, né? Inclusive, a primeira foi no Brasil, né? Lá atrás, na ECO 92, foi quando realmente se criou a UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas. Depois tivemos a Rio+20, etc. E agora essa COP na Amazônia, talvez o grande diferencial do local, né? Keivan, aqui parceiro de COP há mais de década comigo, eu vou nas COPs desde 2008, e eu vou te falar, não deixou nada a desejar em nenhuma COP do mundo, em nenhum lugar, tá? Tivemos problemas, mas eles são pontuais, e toda COP tem suas dificuldades também. Então, eu acho que, às vezes, o brasileiro fica com uma baixa estima. Não, fizemos um grande evento internacional, a segunda de maior público, se eu não me engano, né? Foi, é o que falo. Então, assim, foi uma COP ok. Foi frustrante o resultado? Foi, acho que a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão dos combustíveis fósseis também mais na frente, mas assim, é a terceira COP que não avança sobre combustível fóssil e até teve um avanço que creio que a gente vai falar de Colômbia, como que vai ser as próximas conferências também. Mas, sem dúvida, eu acho que um dos itens mais significativos para as empresas atuarem em 2026 é a adaptação, né? Adaptação não só a questão de triplicar o financiamento para adaptação, eu acho que isso é um ponto muito claro, mas também todos os critérios que foram criados para se medir ali os avanços de adaptação. Mas, na minha leitura, vai além dessa entrega da COP, vai uma leitura do que vem acontecendo com o mundo no tema da mudança do clima. Se você for pegar, é real, já é sensível que o tema ESG e mudança do clima deu uma desacelerada ou postergada nessa agenda. Isso tem a ver com interesses políticos e econômicos e contexto de guerra, inflação, Trump, etc. Então, essa agenda ela é um pouco postergada e, principalmente, o setor financeiro
tirando um pouco o pé. Você vê o que aconteceu com a Net Zero Bank Alliance, né, que colapsou. Várias outras e iniciativas dessas. Né? E várias de outras. assets, de Então, o que seguro. acontece? E o mundo continua emitindo e aumentando a emissão. Né? Então, dentro desse contexto, se você não vai atuar realmente pesado para reduzir essas emissões, para remover essas emissões, o outro tema da mudança do clima, a adaptação, ganha naturalmente mais força. Porque, assim, é o risco mais real. Eu estou falando do risco financeiro no meu negócio. A mudança do clima já está acontecendo. A gente sofreu ano passado no Rio Grande do Sul todo aquela inundação e tudo. Cara, Enfim, bilhões. Em dezembro, de novo, né? A gente teve ciclone extratropical que destruiu vinícolas. E, de novo, acontece. Então, assim, se o ambiente de tentar mitigar a mudança do clima da maneira como deve ser feito, reduzindo as emissões, removendo, está mais difícil andar com essa agenda, as empresas, os bancos, os investidores estão cada vez cobrando mais, sendo cobrado, e o impacto em mim, e o impacto aqui no meu negócio. E o impacto no meu negócio é o quê? O impacto financeiro da mudança do clima. É justamente o IFRS e o S2 ali, como que a empresa está preparada, ela está analisando esse risco, ela está calculando esse risco financeiro, ela está colocando isso até no balanço, ela está se planejando, né? Então, eu acho que essa virada de chave mais para adaptação é uma realidade que as empresas vão ter que enfrentar esse desafio esse ano. Como eu preparar a minha empresa para ser mais resiliente? Vou tentar puxar a linha do Felipe, mas trazendo uma abordagem complementar, porque eu acho que quando a gente olha, acho que ainda tem muita confusão das pessoas entendendo mitigação e adaptação como sinônimos, e elas são agendas complementares, mas acho que cada vez mais, né? E a gente viu a COP que a gente teve no Brasil, dois grandes cientistas, né? Johan Rockström e Carlos Nobre, trazendo esse momento que a gente está numa beirada de chegar num ponto de inflexão. E quando a gente chegar num ponto de inflexão, que talvez isso tenha grande chance de ocorrer, aí não adianta mais eu investir em mitigação. Aí necessariamente eu tenho que ir para adaptação. E eu gosto dessa coincidência que aconteceu na COP passada, né? Na COP de Belém, da gente ter uma temperatura dentro da Blue Zone e fora tão alta, porque realmente, às vezes a gente está achando que dinheiro paga, tecnologia paga. E aí a gente tem que lembrar, né, também quando a gente fala de transição justa, né, de como é que a gente faz isso um processo inclusivo para todo mundo e mais que isso, como é que a gente torna as pessoas conscientes. Felipe trouxe muito essa abordagem que é claro, isso vai afetar o meu negócio, às vezes é o meu ativo direto, a minha operação, a minha fábrica, o meu centro de distribuição. Mas e quando eu olho a infraestrutura que eu dependo para distribuir o meu produto? A cadeia de valor para trazer, que é isso que as empresas precisam começar a olhar, sair do seu escopo de atuação direta e entender, a minha cadeia é resiliente? Ou eu corro o risco da minha cadeia parar de funcionar e eu vou ficar com a fábrica 4 dias parados, porque na verdade a rodovia está alagada, não consigo trazer o insumo para chegar na minha fábrica, ninguém vai trazer de helicóptero. Então, acho que esse é o lado que se torna consciente e a gente está agora em 2026 caminhando para fazer uma virada para 27, a obrigatoriedade do FRS, que aí as empresas começam a falar, nossa, essa é uma agenda conectada com a estratégia do negócio. Ô Felipe, você acha que, assim, é óbvio, essa agenda de adaptação, de clima, enfim, no geral a gente trabalha bastante tempo. O Henrique fala muito isso nos episódios, a Mel também. Eu sinto que também a gente deu uma aterrissada no negócio, né? Assim, todo mundo está tentando entender como é que isso se desdobra no dia a dia. E cada dia mais surgem escopos e empresas querendo falar com a gente sobre essa questão de cadeia de fornecedores, né? Cadeia de fornecimento. Essa agenda de adaptação para a cadeia de fornecimento pode ser um ponto de inflexão para 26. Eu acho que pode ser um ponto de virada, assim. Porque eu vejo que as empresas estão olhando seus ativos de alguma maneira por uma obrigatoriedade do IFRS, ou vão ter que olhar. Só que quem tem um pouco mais de consciência, se a gente colocar assim, olhar a cadeia sei lá, é fundamental. Por um negócio, né? Isso é interessante você falar, porque eu acho que
essa virada mais para adaptação vai mudar um roteiro, inclusive que eu tinha que era claro na minha cabeça de como o tema iria avançar no Brasil, mudança do clima no Brasil, usando como exemplo mercados mais consolidados no tema como a Europa. Na Europa, se começou a olhar a cadeia mais com viés de mitigação, olhando os inventários de todos os fornecedores, os planos de redução de emissão e etc. Aqui no Brasil, essa agenda estava começando ainda, né? O tema mitigação ficava restrito ali às maiores empresas, que aí agora se começava a cobrar dos fornecedores, a engajar os fornecedores menores. Contudo, eu acho que a adaptação vai passar na frente e muito por causa dessa fragilidade do negócio em relação à mudança do clima, como que eu consigo... É diferente do mitigação, que é mais ligado a reportar, a estar numa estratégia net zero, a estar num science-based targets, quem depende muito do Scope 3, tem que ir no Scope 3 e etc. Aqui é mais ligado ao negócio, ao business, ao risco financeiro de parar a produção, por exemplo, igual o Keivan disse, né? Então, eu acho que para o Brasil, essa inflexão vai fazer com que o tema adaptação na cadeia de fornecimento ande mais rápido na frente do que aconteceu na Europa, que começou primeiro com mitigação. E acho que até complementando, né, a gente fala muito da questão de rastreabilidade. Sim. E rastreabilidade não só para ver se tem, por exemplo, desmatamento na sua cadeia, mas também se os direitos humanos estão sendo respeitados, já que a gente olha num âmbito, né, de transição justa, como é que a gente aproveita para fazer essa conexão? E acho que essa conexão permite para as empresas, inclusive, ter maior compreensão. Porque às vezes a empresa tem 95%, 98% das emissões dela atrelado ao escopo 3 e ela fala, bom, não posso fazer nada. Claro que pode. Quem escolhe, quem seleciona, quem influencia os critérios e padrões daquilo que você está comprando é a própria empresa. Claro que ela pode ganhar força e, de repente, fazer um acordo setorial para alavancar isso de uma maneira muito mais rápida. Então, acho que esse é o desafio que a gente vê, cada vez mais as empresas estão tendo essa consciência de dizer, eu também sou corresponsável, eu posso fazer minhas escolhas e eu posso fazer influência. O que a gente viu de movimentação em relação a cadeias livres de desmatamentos por conta de uma regulamentação europeia, sim, é uma questão que a gente fala assim, ótimo, e por que essa sua cadeia que consegue te provar que ela é livre de desmatamento, ela não consegue te provar qual que é a pegada de carbono que ela tem, qual é o plano de mitigação que ela tem, mas também qual é o plano de adaptação que ela tem? É importante. Eu queria conectar essa agenda de adaptação também com outro tema que foi muito debatido na COP, que ainda fica, né? Que é mercado de carbono. Então, assim, a gente tem aí a lei aqui no Brasil, agora está avançando na regulamentação, ainda passos tartaruguinha. Eu estava esperando, pelo menos, que fosse sair alguma coisa na COP com relação à regulamentação, mas ainda não. E aí eu queria escutá-los também como foi a repercussão dessa agenda dentro da COP, né? Porque é isso, estamos falando de adaptação, mas a agenda de mercado ela vem também para impulsionar essa pauta de mitigação, que é importante. A gente precisa reduzir as emissões e a gente sabe que o mercado é um grande impulsionador dessa questão toda. Eu acho que em mitigação o tema de mercados de carbono foi forte na COP, assim, né? Claro que não teve nenhuma decisão tão significativa assim dentro do artigo 6.4, 6.2, ali do novo mercado de carbono, está mais na parte de processual ali Mas, assim, o que eu vejo? Primeiro que o potencial é claro, você falou sobre a questão do Brasil, inclusive a gente lançou na COP, pelo 4º ano consecutivo, o estudo sobre o potencial brasileiro no mercado de carbono, né? Junto com o ICC, já é a referência, o estudo. É muito bem aceito. Mas mais do que isso, eu fico pensando, o Brasil, ele se fortaleceu, ele liderou uma agenda de interligação de mercados regionais. Tá? Então, se a gente for pensar, existem vários mercados regulados no mundo. Tá? Então, a precificação do carbono já é uma realidade em 25% das emissões do mundo, seja por mercado, seja por taxação. Os mercados, eles estão isolados hoje, os mercados nacionais. Há algumas conexões, como Califórnia com Quebec, né? Mas o que o Brasil trouxe é por que a gente não
interliga esses mercados e começa a trabalhar nas mesmas bases, isso vai gerar escala e vai gerar eficiência. E, se eu não me engano, 20 países toparam entrar num grupo para discutir isso, porque isso faz muito sentido. Então, isso ganha uma força, sem dúvida nenhuma, para os mercados regulados nacionais. O Brasil, a gente teve o quê? Em dezembro do ano passado, dezembro de 25, a gente completou um ano da lei, né? Que a lei é dezembro de 24. Então, completamos um ano da lei e aí falta o decreto para falar quais são os setores que começam, quais são as metas, como que vai funcionar. Como é que vai ser? Só que a própria lei falava que tinha-se um ano para ter o decreto postergável por mais 12 meses. Ou seja, como no Brasil tudo é postergável, a gente espera que para a COP do ano que vem o Brasil já tenha isso implementado, sabendo quais setores e etc. Então, esse é um segundo takeaway da COP também. Mercados de carbono. É uma realidade, está se fortalecendo, está se consolidando mercados nacionais, o mercado brasileiro está nascendo, o mercado internacional do 6.4, 6.2 está finalizando ali, apertando os parafusos para entrar em vigor. Inclusive, quem tinha projetos de carbono do MDL pode agora estender o prazo até o meio do ano, agora para fazer a transição para o 6.4. Sim, é uma realidade. As empresas também, eu acho que nesse ano de 2026, tem que olhar com isso como assim, isso aqui já é uma realidade dada. Olha o que está acontecendo no mundo sobre mercados de carbono, isso chegou aqui, fora o mercado internacional que vai ser forte, como que a minha empresa está preparada para isso? Isso pode gerar um custo, se eu não conseguir reduzir a emissão. Isso pode ser oportunidade também, se eu consigo reduzir a emissão mais do que um concorrente, por exemplo, eu posso entrar com essa diferença no mercado. Ou eu posso ter projetos de crédito de carbono também entrando para o mercado, porque vai aceitar um pouco de créditos voluntários também. Então, assim, esse contexto de mercado de carbono é um takeaway sério que precisa de diligência das empresas para saber como que ela se prepara e não termina 2026 como empresa sem ter essas pontas bem amarradas, igual foi 2025. 2026 isso tem que estar resolvido dentro das corporações, tá? E você sabe, Felipe, que eu vou continuar na sua linha. Eu até acho, Lauro, que a gente foi proposital não ter avançado como algumas pessoas esperavam. Porque acho que o Brasil sediando a COP30 tinha essa expectativa um pouco de costurar um pouco dessas alianças. E, claro, o Brasil estava meio moroso e tardio para aprovar a lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que seria, né, o ITS, de fora de outros países já têm implementados há muito tempo. Então, claro, as coisas vão começando a se conectar, né? Eu crio o meu ITS, sabendo que o meu ITS, para poder funcionar, deveria estar em harmonia com os demais. Como é que eu costuro parcerias? Como é que eu vejo o avanço, obviamente, numa discussão coletiva, 6.2, 6.4? E, claro, como é que eu vejo a expectativa do mercado voluntário? É igual o Felipe falou, a gente sempre tem que lembrar que é uma balança que tem risco de um lado, mas oportunidade do outro. Aquelas empresas que tiverem com a sua agenda de descarbonização e conseguirem entregar uma redução maior do que as permissões que elas têm, ela tem uma moeda de troca na mesa. E a gente vê empresas se movimentando nesse sentido, dizendo, bom, quais serão as permissões? Não sabemos, porque ainda não foram conferidas, porque elas têm que estar conectadas com essa NDC, que é cada vez mais robusta. Mas a gente já começa a ver mobilizações de empresas falando, não, opa, aqui talvez eu tenha um protagonismo de conseguir entregar mais do que o meu concorrente e, portanto, ter uma moeda de troca na mesa. E é curioso isso. Pegando informação real nossa aqui, tem cliente nosso que leva a agenda de redução de emissão, de mercado de carbono tão sério. Por quê? Porque em outra operação dele, em outro lugar do Brasil, já teve que pagar 30 milhões de dólares. Do mundo, entendeu? Ou outro lugar do mundo, né? Na Austrália, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, falo, pô, já é realidade, está chegando no Brasil, eu vou me preparar, eu não vou esperar essa bomba explodir aqui, e aí eu vou estar preparado, talvez o meu concorrente não esteja tão preparado, isso é uma vantagem competitiva também, né? Isso é interessante, assim, eu tenho acompanhado, óbvio, acompanho os projetos da consultoria, nos últimos 3 meses, dependendo dos setores que são altamente intensivos, as empresas que estão, não que a agenda não esteja avançada, mas assim, não avançada nesse nível de ter operação fora, começaram a nos procurar exatamente para entender impactos
de como é que o sistema brasileiro poderia impactar o negócio. Uma parte com risco, de uma questão de risco de transição, porque é um risco de transição, e aí entra em FRS, toda a discussão que a gente tem apoiado várias empresas, mas também para tentar se preparar um pouco melhor para o que vem pela frente aí, porque eu acho que, como adaptação vai ser o tema, este também é um tema que eu acho que para 2026 as empresas vão precisar colocar um pouco mais de esforço e entender, tá bom, se o preço for 5, o que acontece? Se o preço for 10, se o preço for, sei lá, qual que é o preço. Mas quais são os projetos para mim que vão ser custo-efetivos? Como é que eu vou... Como eu me preparo, né? Às vezes eu já vou colocar ali no balanço um shadow price Também. nas minhas ações, de acordo com o meu inventário, eu vou colocando aquele custo ali, porque talvez eu precise dele, né? E isso também é interessante, que no fundo é o grande motivo de se ter um mercado de carbono, né? É você incentivar que as empresas sejam mais eficientes em termos de emissão, produzir mais emitindo menos. Isso. Então, isso puxa toda uma agenda, quais são os meus projetos prioritários de redução de emissão, qual é a curva MAC, ou seja, o custo marginal de redução de emissão por projeto, então, por onde eu começo a reduzir. Então, tem tudo isso. E, na minha visão, o Brasil tem muito a ganhar com isso. Uhum. Né? O Brasil tem um diferencial enorme ambiental e a gente, com isso, está tentando transformar o diferencial ambiental em um diferencial competitivo de mercado. Então, quando a gente fica pensando macro, é assim, vamos lá, o mercado voluntário, o mercado nacional, ele tem, né, uma escala menor, mas isso tudo serve para a gente também ganhar uma rodagem, uma experiência, para saber também surfar melhor num grande mercado internacional linkado à ONU, que vão ter preços super interessantes, 80, 100 dólares no futuro, um mercado mais maduro, sim. entendeu? Mais maduro. Então, assim, mas quanto antes a gente aprender a navegar nesses mercados, nos créditos de carbono, as empresas terem isso internalizado dentro da gestão deles, melhor vai ser para o Brasil no futuro. Muito potencial para o Brasil gerar receita com crédito de carbono, o Brasil é a Arábia Saudita do crédito de carbono. Beleza, mas assim, o que tem por trás disso tudo? A gente está falando de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A gente está falando do país como um todo, numa agenda positiva de clima, que o Brasil tem um claro diferencial competitivo com energia renovável, com Amazônia, com etanol, etc, etc, etc. A gente transformar isso e o Brasil gerar recursos para se desenvolver de uma maneira ainda mais limpa e transformando isso em desenvolvimento social. Muito, aí já linkando com o que a gente estava falando antes de transição justa. Né? Então, assim, tem esse big picture que os empresários têm que entender, as empresas têm que entender, e o momento, sem dúvida, para se preparar é agora. Porque agora que você consegue desenhar os cenários, se preparar e mitigar o risco futuro. E é bom porque eu vou pegar esse gancho aqui que eu não posso perder. Já que a empresa quer entender, então quem quer entender, pode procurar o eCarbon, porque a gente pode aterrissar um pouco desse quarto estudo que a gente fez para trazer quais são as implicações para alguns setores específicos. Exato. E a gente pode olhar tanto essa abordagem que serve para associações setoriais, quanto também serve para as empresas que querem entender, mas para o meu setor específico. Porque a grande diferencial do que foi feito no estudo da última COP, entregue para a COP de Belém, foi esse fato que, em vez de a gente olhar um pouco do ponto de vista da oferta, a gente olhou do ponto de vista da demanda. E aí, como é que a gente correlacionava os 3 aspectos, né? Artigo 6, mercado voluntário de carbono e o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a potencialidade que ele pode chegar a ter. Muito bom. Aí, acho que assim, vamos falar a grande polêmica, não é polêmica, mas assim, é o grande tema que toda COP, a gente que está nessa agenda há muito tempo, quer ver sendo discutida, e a gente sabe que ela precisa ser discutida. Foi a segunda maior COP de público, foi a primeira maior COP em número de lobistas relacionados à agenda de óleo e gás, bateu o recorde de pessoas que tinham ligados à indústria da última COP, né, de Dubai, e falar sobre, enfim, combustíveis fósseis. Então, conseguirmos colocar no texto em uma parte, né, acho que foi um movimento ousado da diplomacia brasileira colocar no texto. Meus parabéns ao André e à Ana pela tentativa. Não é fácil levar uma agenda dessa para frente, e ainda com consenso. Mas, enfim, quero escutar um pouco de vocês também,
Porque teve muito desdobramento colocar isso na agenda, né? A ambição de colocar a pauta sobre combustíveis fósseis na agenda. E como é que isso fica para esse ano? Né? Acho que essa é a grande pergunta, que ficou muita dúvida com relação a como é que isso vai ser. Legal. Esse tema vem desde sempre, né? Eu acho que ganhou força. A gente estava em Glasgow, não era? Foi que Glasgow. foi 21. toda aquela 21, toda aquela discussão, walking away. Depois ficou phase down. Phase down. Era phase phase out, out ou depois phase phase down. down. Né? Então, assim, na última hora mudaram de phase out, ou seja, sair de combustível fóssil para ir diminuindo, phase down. E a gente queria, como Brasil, como nação, liderar essa agenda para que realmente tivesse um texto claro de ir reduzindo. Eu costumo usar a frase que não é por falta de pedra que a idade da pedra terminou. Não é por falta de petróleo que o mundo vai precisar ir para um outro caminho não tão dependente do petróleo como é hoje, né? Mas a realidade é dura. O contexto, como eu disse, político, econômico, mundial e tal, não é favorável. E aí o lobby do petróleo, ele realmente vem forte, né? Foi assim, já esperado, numa COP em países de petróleo, igual foi, né? Acho que as últimas duas, Azerbaijão... Egito menos, mas ainda com... Não, controvérsia na democracia. A gente teve Dubai no meio, né? É. Então, assim, Azerbaijão é petróleo, Emirados Árabes é petróleo, e assim vai. E aí veio no Brasil com essa expectativa realmente. E eu vou te falar, toda COP tem essa expectativa, tá? Quem trabalha sabe que esse é o grande objetivo. Mas é muito difícil, você mesmo disse, chegar num consenso. Lembrando, COP são 195 países, né? Algo assim, partes, e todos têm poder de voto e poder de veto. Então, iguais. Então, realmente é muito complicado. Mas saiu uma coisa interessante da COP, que é um movimento paralelo, né, de se discutir um roadmap para realmente phase out do combustível fóssil. Isso se desdobrou numa iniciativa da Colômbia com suporte da Holanda, né, se eu não me engano. E que vamos ter aí, no começo desse ano, nos próximos meses, a conferência específica sobre phase out. Né? O que é a ideia disso? Não faz parte da ONU, tá? Mas os países vão ali se unir e tenha certeza que vai ter os lobistas também, com certeza que vai absoluta. ter tudo. Tá? Mas eles vão se unir para discutir o que é possível em termos de cenário, porque a realidade é que a emissão do mundo só aumenta. Né? Tem 2 décadas o Way Carbon aqui, né? Com o propósito de transformar, e a gente vê o mundo só entrando mais no buraco. Né? Mas esse momento vai ser um momento de se discutir e de levar algo um pouco mais palpável e mais pronto para a próxima COP, para a gente não perder tempo, para agilizar o processo de discussão de phase out. Então, naturalmente, o tema ganha força, mesmo não sendo no ambiente ONU, é uma discussão do multilateralismo. Sim. O tema ganha força, e aí eu penso em desdobramentos. As empresas que são ou muito dependentes, ou produtoras, ou o setor de óleo e gás, tem que estar atento e se preparando também para essa, digamos, pressão maior em termos de descarbonização. Né? Muito já vem sendo feito, a gente também lançou o estudo do inventário de óleo e gás, né, setorial, e assim, fenomenal ver os avanços também, o Brasil conseguindo produzir mais, emitindo menos, então, tanto na taxa de emissão quanto em valores absolutos, reduziu quase 4 milhões de toneladas, é significativa a emissão de Belo Horizonte inteira, por exemplo. Então, o setor está caminhando, mas várias empresas ainda não fizeram o dever de casa de pensar as suas emissões, seus planos de descarbonização, ter seus inventários, etc. Então, fica um takeaway também para elas se prepararem mais, porque a pressão vai aumentar. E acho que se eu pudesse complementar a fala do Felipe, apesar de essa não ser uma agenda oficial da ONU, ela é uma agenda que o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, enquanto a gente não começar a COP31 na Turquia, com a presidência da Austrália,
Ele ainda é o presidente até lá. E ele disse que esse roadmap que for desenvolvido vai ser incorporado para trazer na discussão da COP31. Então, acho que tem esse contexto, que é um contexto, como o Felipe falou, super importante da gente reconhecer que está chegando o momento que a gente realmente precisa olhar isso de frente. Claro que existe uma pressão econômica muito forte, mas como é que são as alternativas? Então, acho que quando a gente se discute não apenas uma terminologia de um texto, mas um caminho, acho que é super conectado e dado que, obviamente, esse evento, aqui nos próximos meses, final de abril, vai acontecer na Colômbia, da gente recordar, né, que a última COP da biodiversidade também foi em Cali, na Colômbia. E se a gente recordar a COP da biodiversidade anterior, que estabelece o equivalente ao Acordo de Paris, que é o Marco Global da Biodiversidade, que foi em Montreal, 2022, das metas é trazer como que a gente vai reduzir aos subsídios, qualquer subsídio financeiro que seja negativo para a parte de natureza. Então, as agendas vão se conectar, lembrando que em 2026 a gente tem as 3 convenções do Rio acontecendo, sendo que uma delas é anual, que é a COP de Clima, a COP de Biodiversidade é bianual, e a discussão que a gente tem de desertificação é a cada 3 anos. Obviamente, tem um ano que ela se encaixa. Então, esse ano de 2026 tem uma conjuntura super especial para que a gente una os esforços, porque no final das contas, tudo isso passa por uma questão econômica. Seja uma questão econômica de subsídios, seja uma questão econômica de quais são os incentivos e mecanismos financeiros para a gente conseguir superar essa dependência que a gente tem hoje, porque a gente hoje não tem alguma alternativa economicamente viável, apesar que, se a gente olhar o histórico, produção de energia limpa e renovável é muito mais barato de qualquer outra fonte de produção de energia hoje em dia. Então, a gente venceu uma barreira que até então era um grande obstáculo que a gente tinha de alavancar, e a gente olha como alguns países têm uma capacidade instalada de energia limpa extremamente robusta que não tinha no passado, né? O próprio Brasil sempre teve uma matriz muito limpa, mas muito dependente de hidrelétrica. E mesmo a matriz brasileira conseguiu evoluir tanto nas fontes eólicas, um pouco menor, mas da parte solar um pouco menor e eólica um pouco maior. Deixa eu aproveitar, pegar um gancho aqui no que o Keivan disse, porque ele trouxe mais um takeaway também, quando ele traz o tema da biodiversidade. E já era esperado, natural, uma COP na Amazônia tinha que entregar algo assim, né? Eu acho que o Brasil foi feliz de conseguir juntar compromissos internacionais para o Fundo de Floresta, o TFFF, e 5,5 bilhões de dólares, não é algo desprezível, é um volume grande a ser arrecadado com os doadores. Claro, queria mais? Queria, mas tudo é um processo, né? E eu acho que isso mostra a importância que o tema vem ganhando, não só dentro da COP de biodiversidade, mas da COP olhando o clima mesmo, ainda mais para um país como o Brasil, onde a nossa maior emissão é ligada à mudança do uso do solo, ao desmatamento. O mundo está cada vez mais olhando e disposto a investir para que as florestas sejam preservadas e, assim, a biodiversidade também, né? Então, é um tema também que as empresas vêm cada vez mais. Eu brinco que biodiversidade era o carbono do que era 20 anos atrás. Tá? Eu vejo isso. Quando a gente começou, ninguém se falava direito em carbono, e hoje todo CEO de grande empresa, todo conselho sabe falar muito bem sobre o tema de mudança do clima. Eu falo que biodiversidade é a mesma coisa, só que não vai demorar 20 anos para chegar, vai ser em 5 anos isso vai chegar muito forte, e esse foi um exemplo de entrega da COP também. Então, a minha dica para as empresas é que se preparem, se conheçam também qual o seu impacto ligado à biodiversidade, porque senão, logo, logo vai ser cobrado sobre isso também. E, aliás, a gente estava falando muito, né, dessa regulamentação que vai partir obrigatória no próximo ano, né, 2027, referente a esse ano de 2026. Lembrando que depois do S2, o S3 vai falar, né, de biodiversidade. Vai falar de biodiversidade, já confirmado pelo ISSB que o próximo tema é biodiversidade. Então, acho que esse é o tema, né, que as empresas precisam ver, porque ela tem uma correlação. O que a gente viu, fazendo um paralelo que o próprio Felipe trouxe, o tempo que se levou para as empresas absorverem o que é o TCFD,
as empresas vão absorver muito mais rapidamente o TNFD do tempo que elas levaram para estabelecer, até porque o framework é muito parecido, né? Tem 3 elementos de reporte a mais, mas traz muito esse conceito. Então, acho que aqui é outro ponto de atenção para quem não está olhando, até porque as empresas não conseguem entender, né, qual é a quantidade de dependência que ela tem de recursos naturais dentro do seu modelo de negócio. Então vamos lá, para a gente fechar o papo aqui, 2026, qual que é o recado que você deixa para as empresas? Eu vou deixar o recado como se fosse da própria copy, né? Eu acho que muito se falou, era a copy da implementação. Passou da hora do discurso, é hora de fazer acontecer. Estão bem claros os temas centrais e cabe às empresas agora implementar e fazer as ações e se preparar para essa nova realidade. Eu acho que como que as empresas conseguem incorporar essa questão do risco climático ou oportunidade climática dentro do seu modelo de negócio, que vai começando pelo seu planejamento estratégico. E eu acho que aqueles que já estão se preparando nesse ano de 2026 para fazer o reporte voluntário ou que estão se preparando para em 27 fazer o reporte mandatório, já entenderam que sem conectar esse tema de IFRS no seu modelo de negócio e na seu modelo de gestão do negócio, elas estão fadadas a correrem grandes riscos do mercado financeiro de dar penalizações porque você não consegue demonstrar qual que é o seu risco, qual que é a sua dependência, porque isso vai estar conectado diretamente ao demonstrativo financeiro. O meu recado é o seguinte, 2026, quem ainda não começou já está atrasado. Porque não é uma agenda simples, as discussões que a gente tem feito com as empresas, você tem que envolver muitas áreas de dentro da organização, você tem que entender muito a fundo como é que é o negócio, e uma área, seja ela de sustentabilidade, relações com investidores, ou só a controladoria, sozinhas não vão dar conta. E assim, você tem que ter o buy-in até o nível de conselho, porque afeta como a empresa funciona. E como o mercado tem a percepção da empresa. Então, 2026 é um ano para tomar bastante cuidado, tomar bastante atenção, e estamos aqui para isso, para ajudar essas empresas também. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Keivan. Obrigado, pessoal. Prazer. Nos vemos no obrigado. próximo.